Atenção, nova questão de ordem trazida na revisão da vida toda pode derrubar o voto do ministro Cristiano Zanin. Eu já trouxe uma questão de ordem trazida pelo IEPREV, que é um amicus curiae, é um instituto que pode peticionar no processo, mas agora tivemos novidades. A questão de ordem é semelhante, mas agora trazida pela própria doutora Gisele Kravitchin, que representa o lado dos aposentados. Por quê? Porque a revisão da vida toda, ela não nasceu no STF, ela não nasceu de uma ação da OAB ou do Ministério Público. Lembra, eu já contei essa história para vocês. Um aposentado entrou aqui pedindo para incluir os cálculos anteriores a 94, depois outro aposentado, depois outro, e o Brasil inteiro começou a entrar com essa ação. Então, os tribunais superiores, né, principalmente o STJ, falou, peraí, o juiz está decidindo de uma coisa, o outro juiz de uma coisa, então vamos dar um basta aqui para decidir de uma vez só, senão aposentados com os mesmos direitos podem ter respostas diferentes. E foi assim que o STJ, ele, diferente do que o Cristiano Zanin ou o INSS está falando, foi assim que ele trouxe para o mundo real a incidência de duas regras e não declarou a inconstitucionalidade e nem afastou a incidência. E agora eu tô vendo que tá muito fácil ganhar visualização na ansiedade dos aposentados, um monte de gente falando sobre revisão da vida toda, e aí eu perco meu tempo ainda assistindo, porque eu quero ver se o pessoal realmente tá trazendo alguma coisa contributiva. Eu não sou o único que tá certo, longe disso, eu não sou o que mais tem conhecimento, mas no mínimo eu procuro estudar, pessoal. Eu acho que estudar é pro resto da vida. Além de advogado há mais de 11 anos, completando 12 agora em dezembro, professor, pós-graduado, especialista em direito constitucional, outras pós-graduações. Pessoal, eu continuo estudando, eu não tenho o que falar. E é por isso que eu quero trazer aqui essas informações para vocês, humildemente. Posso estar errado? Posso, mas sinceramente acredito que não, pessoal, porque eu venho trazendo só na tela as informações verificadas. Então, essa nova questão de ordem pode sim derrubar o voto do ministro Cristiano Zanin, mas não por completo igual estão falando. É por isso que eu falo, meu Deus, como é que fica a cabeça do aposentado? Então pode assistir os outros canais? Pode, continua, assiste quem você quiser, meu amigo, minha amiga. Não tem problema nenhum, mas tenha um filtro. Até as minhas informações tenha um filtro, beleza? Show de bola. E eu pelo menos trago na tela, né? Show de bola. Então, Vanderlei Martins de Medeiros, que foi o processo selecionado para servir de modelo como repercussão geral, né, para que essa decisão vincule os outros aposentados em todo o país. Lembrando que ele se aposentou em 2003. Olha só, pessoal. Claro que entrou com ação depois e tudo mais, né, mas para vocês verem como faz tempo isso. E aí, vem apresentar a questão de ordem, tendo em vista o voto proferido no plenário virtual pelo ministro Cristiano Zanin, a despeito de eventual violação da cláusula de reserva de plenário, alterando o voto pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, aqui já temos dois pontos a serem levantados. Primeiro, cláusula de reserva de plenário. Algumas matérias são reservadas para o plenário do STF ou a Corte Especial do STJ, né? Quando os tribunais superiores vão declarar a inconstitucionalidade de uma lei, vão falar, essa lei não é compatível com a Constituição de 88, então ela deve ser afastada, ou somente afastar a incidência. E é o que eu falei, no caso aqui não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento de incidência, houve trazer uma regra que estava esquecida pelo INSS para o mundo real. Então, do voto apresentado pelo ministro Cristiano Zanin, sintetiza-se do voto apresentado no dia 24/11, em plenário virtual, 2 pontos ora colhidos dos embargos opostos pela autarquia previdenciária, o INSS. Primeiro, a anulação do acórdão proferido pelo eminente STJ sob a arguição da violação de cláusula de reserva de plenário. Já expliquei o que é essa cláusula. Você já entendeu? Se não entendeu, vai comentando que eu vou explicando de novo. Modulação de efeitos a partir de 13/12/2022, data da publicação da ata de julgamento do acórdão embargado, impossibilitando revisão de benefícios previdenciários já extintos, rescisão das decisões transitadas em julgado, que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão,
E, em tais casos, aplicam-se as parcelas posteriores a 13/12/22 a cláusula rebus sic stantibus, que é aquela cláusula que diz que as coisas se mantêm do jeito que estão e devem ser interpretadas de acordo com as normas da época. Então, basicamente falando, né? Não, antes do 13/12/2022, o INSS não considerou as contribuições anteriores 94 porque era assim que a justiça decidia. Mas a gente tem a decisão do STJ de 2019, né? E também impossibilitando a revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se, proibindo-se, por consequência, o pagamento de parcelas pretéritas. Isso aqui foi o voto do ministro Cristiano Zanin, acompanhado em 3 minutos pelo ministro Barroso. É isso mesmo. Então, vamos seguindo aqui. No que concerne a manifestação sobre a violação da cláusula de reserva de plenário, extrai-se do voto do ministro Zanin. Isso aqui é importante, pessoal. Verifica a omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de inobservância do artigo 97 da Constituição, que é essa cláusula de reserva de plenário, pelo órgão prolator do acórdão extraordinariamente recorrido. Então, reconheço a nulidade do acórdão. Ele reconhece que o acórdão do STJ é nulo e, por consequência, tudo que aconteceu no STF também é nulo e volta para trás 3 anos e meio jogados no lixo. Não tem como falar outra coisa. Essa é a interpretação e o voto do Zanin. Não estou falando que isso aconteceu ainda. Pelo contrário, olha só como isso vai ser derrubado. Excelência, nota-se que, ao se manifestar sobre uma eventual violação à cláusula de reserva de plenário, o mais novo ministro dessa corte altera o voto e o entendimento do conceituado ministro Ricardo Lewandowski, que, além de acompanhar integralmente a tese sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes no voto proferido em plenário no dia 1/12/2022, eu estava lá no plenário presencial. Ele também acompanhou na íntegra o voto do ministro Marco Aurélio quando teve a primeira sessão virtual, antes do pedido de destaque do Nunes Marques. Então, meus amigos, eu acho que o INSS ele só enxerga quando ele quer, né? E o ministro Zanin tá caindo nessa. O ministro Ricardo Lewandowski, ele já acompanhou, ele já votou 2 vezes, no plenário virtual e no plenário físico. Em ambos os votos vitoriosos dos ministros Alexandre de Moraes, que tanto o relator do voto vista e da tese, e do Marco Aurélio, que foi aposentado antes da conclusão do julgamento, e relator do voto inicial favorável. Então, não podemos esquecer. Eu publiquei agora há pouco uma discussão, né, de outro dia, dentre o ministro o Alexandre de Moraes e o André Mendonça, discutindo sobre o voto do ministro aposentado. E acho que é importante a gente relembrar, porque parece que o STF esqueceu. Não todos os ministros, né? Parece que alguns ministros do STF misteriosamente esqueceram que voto de ministro aposentado é válido. Então, o voto do ministro Marco Aurélio é válido, voto da ministra Rosa Weber e o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Mas vamos seguindo. Houve manifestação expressa em referência à ausência de violação da cláusula do STJ ao julgar o tema 999. Então, o que o INSS está falando e o Zanin está falando? Que o Lewandowski se esqueceu de se manifestar sobre isso. Mas o Lewandowski, ele reiterou o voto dele, ele acompanhou os votos do ministro Alexandre de Moraes e do Marco Aurélio, que trataram disso. Então não houve omissão. Se eu assino embaixo, se eu concordo com o seu voto, eu estou concordando com tudo que você falou, a não ser que eu faça ressalvas. Pela sapiência e sensatez do ministro Lewandowski, chega a ser irônico considerar que tenha despercebido o ponto amplamente debatido em plenário presencial e virtual. Então não, ministro Ricardo Lewandowski, né? Poxa, dispensa apresentações aqui, pessoal. Aí é cheio de sabedoria, né, e sensatez. Ah, ele deixou de considerar. Ah, INSS, ô ministro Zanin, faça-me o favor, né? Ponto esse que, inclusive, foi objeto da sustentação oral do INSS. E mais, desde a interposição do recurso extraordinário,
o INSS já apresenta o argumento da reserva de plenário. Portanto, este não comporta a manifestação da cadeira deixada pelo ministro Lewandowski, por não ser fato novo, como demonstraremos a seguir. Então, vamos ver tudo aqui, mas só para você entender. O voto do ministro aposentado é válido. Ok. O Zanin, quem que ele sucedeu? A Rosa Weber? Não. O Zanin sucedeu ao ministro Ricardo Lewandowski. Ele ocupou a cadeira que era do Lewandowski. O Lewandowski já votou na íntegra. Então, o que o Zanin está fazendo aqui na revisão da vida toda? O aposentado pode se perguntar. Ele pode votar sobre fatos novos. Então, sobre a modulação de efeitos, nos parece que ele realmente vai poder votar do jeito que ele quiser na modulação de efeitos, porque isso não tinha sido trazido antes. Mas na cláusula de reserva de plenário, falar que tinha que ser a Corte Especial do STJ, não, isso não, ele não pode. Por quê? Impossibilidade de manifestação da cadeira de ministro aposentado por inexistência de fato ou argumento novo. Então, rediscutir o mérito e anular o voto já proferido pela cadeira recentemente ocupada não é algo permitido pelo Código de Processo Civil e pelo regimento interno do STF. Somente poderia votar a cadeira de ministro aposentado em caso de fato novo, o que não existe no presente caso. Nesse sentido, destacamos as razões firmadas pelo ministro Toffoli num outro julgamento. Ele falou o seguinte, prevendo que no surgimento de fatos novos a cadeira poderá falar, mas que fica preservado o voto já proferido. Isso aqui o STF já decidiu. A memória curta, parece, né, pessoal? Por isso que a gente tem que sempre relembrar. Importante também ouvir o ministro Ricardo Lewandowski. Ele exemplificou que um fato novo não poderia ser tema já debatido. Teve já uma questão de ordem nessa ADI 5.399. E aí, né, os ministros estavam discutindo. Voto de ministro aposentado vai valer ou não? E até que ponto que vai valer? Então, olha as palavras do próprio ministro Ricardo Lewandowski. Vê se ele foi omisso, vê se ele deixou alguma coisa de fora aqui. Estou imaginando o seguinte. O jus postulante de qualquer parte, seja no processo subjetivo, seja no processo objetivo, adquire uma feição final no momento em que se inicia o julgamento. A partir daí, nada pode ser adicionado à petição inicial formulada. Então, por isso que a petição inicial é tão importante. Começou o julgamento, meu amigo, você não pode adicionar pedidos novos. Então, quando o juiz, que posteriormente se aposenta, emite um julgamento, profere um voto, ele o fez com base na petição inicial, que acabou estando perfeitamente configurado no momento do início do julgamento. Exceto que podem surgir fatos novos, fatos supervenientes. O que é um superveniente? É que veio depois. Não é uma carta na manga que eu vou ficar escondendo e truco. Não é isso. É se tivesse ocorrido um fato novo. Por exemplo, na correção do FGTS, depois começou a distribuir os lucros. Isso é um fato novo. A ação foi protocolada em 2014, em 2019 começou a distribuir lucro. Então, a partir de 2019, você pode até discutir, limitar os retroativos. Vocês entenderam? Como é um fato novo, depois da petição inicial, depois que entrou com o processo? Então, nesse caso, eu penso que o juiz que substitui o ministro aposentado, evidentemente, poderá se pronunciar sobre esse fato superveniente, sobre o fato novo, mas não mais sobre aquilo que estava na petição inicial. Essa é uma questão. Então, quando o ministro Ricardo Lewandowski votou, já tinha essa questão de cláusula de reserva de plenário, isso não pode ser discutido novamente. O que não tinha, modulação de efeitos. Isso o INSS não tinha pedido. E o STF, em outro julgamento, ele já autorizou a União e a AGU a pedir modulação de efeitos só nos embargos de declaração, só no finalzinho. Então, essas regras do jogo, até aí não está muito certo, mas
ainda está seguindo a jurisprudência do STF. Agora, decidir sobre o que já havia sido decidido, ó, vejamos o recurso extraordinário no INSS. Né? Quando o INSS perdeu o processo no STJ por unanimidade e subiu o processo para o STF, ele já trouxe esse tópico, ofensa, cláusula de reserva de plenário, que tinha que ser acordo especial do STJ. Então, além de constar na petição de recurso extraordinário, o argumento foi também defendido na sustentação oral do INSS. Eu estava ali a poucos metros, pessoal. Assim como a doutora Gisele, quando do plenário presencial e virtual. E, olha aí, ambos os julgamentos com a participação do ministro Lewandowski. Ele estava lá, presencialmente, inclusive. Assim, não há fato novo ou superveniente que permita a votação do ministro Zanin quanto ao suposto desrespeito à reserva de plenário. Cogitar eventual anulação do julgamento após decisão por maioria, com votação em plenário virtual e presencial, fato quase inédito nessa casa, se revela notório desrespeito às decisões colegiadas, além de subverter os comandos constitucionais da segurança jurídica e do juiz natural. Ou seja, o INSS perdeu no STJ, perdeu no plenário virtual do STF, perdeu no plenário presencial e agora quer mudar as regras do jogo? Dos votos apresentados pelo ministro Ricardo Lewandowski. Muita atenção nesse ponto, tá, pessoal? Ministro Cristiano Zanin, em seu voto, no que concerne a eventual violação da cláusula de reserva de plenário pelo STJ, interpreta que o ministro Ricardo Lewandowski não se manifestou a esse ponto. Será? Olha o que o ministro Zanin falou. De um lado, ministro Barroso, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux entenderam pela violação do artigo 97. Só a Corte Especial da STJ poderia declarar inconstitucionalidade e teria que remeter, então, os autos para o STJ e anular tudo. Mas outros 5 ministros falaram que não. O Marco Aurélio, o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. E o Ricardo Lewandowski, ele acompanhou o voto tanto do ministro Marco Aurélio e também o ministro do Alexandre de Moraes, presencialmente. Então tá aqui. Só que olha o que o Zanin colocou. Destaco que o meu antecessor, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, não se manifestou sobre esse ponto. Ah, para! Ô, gente, aí... Até quem não é formado na área, pelo amor de Deus, gente. Se ele tá falando que o Marco Aurélio e o Alexandre de Moraes falaram que inexiste violação ao artigo, não existe violação ao artigo 97, e está claro, está no site do STF que ele acompanhou o Marco Aurélio, acompanhou o Alexandre de Moraes, então você tá entendendo? Tem que fazer um esforço muito grande para surgir com essa tese aqui, pelo amor de Deus, gente. Excelência, é incorreta a tese sustentada pela autarquia embargante e acolhida pelo ministro Zanin, tendo em vista que o ministro Lewandowski acompanhou na íntegra todos os votos apresentados pelos relatores do tema 1102. Necessário se faz observar o voto apresentado em plenário virtual pelo ministro Marco Aurélio. Até então, o relator do processo manifestou-se expressamente sobre a ausência de desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Então, atenção para esse trecho aqui do voto no plenário virtual do ministro Marco Aurélio, que teve adesão integral do ministro Ricardo Lewandowski. Olha aí. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Maior, a Constituição, a direcionar a atuação do Tribunal Pleno ou órgão especial que lhe faça às vezes, o colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. Origem porque veio do STJ, né? Então o STJ não incorreu em erro de procedimento. Ele limitou-se a apreciar a controvérsia à luz da legislação de regência. Então tinha 2 regras, o INSS aqui não aplicou e o STJ interpretou dessa forma. Ó, quando for mais favorável, aí aplica uma regra. Ou a outra, quando for mais favorável. As 2 regras existem ao mesmo tempo. Descabe confundir simples interpretação de norma, que foi o que aconteceu, à luz do caso concreto, com declaração de inconstitucionalidade. Então, não pode confundir interpretar a lei com declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Bom demais. Marco Aurélio
pelo amor de Deus, uma aula aqui. Ministro Ricardo Lewandowski. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Acompanhe o relator. Toma o print na tela. Na tela, meu amigo. Porque, ó, quando você vê aqui, deixa eu tentar aumentar. Quando você vê aqui, ó, ministro Edson Fachin, ele acompanhou o relator e proferiu o voto dele. Então, ele concordou com tudo que o relator falou, mas ele preferiu ter a própria fundamentação. Show de bola. Você pode fazer isso. Ou você pode fazer como a ministra Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski. Eles leram o voto do relator Marco Aurélio e falaram, rapaz, bom voto, boas fundamentações, eu vou só assinar embaixo. Você não precisa escrever todo o seu voto. Vocês estão entendendo a discussão aqui? Então, quando você assina embaixo, que é o que a Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski fez, ele assinou embaixo, ó, sem ressalvas. O Edson Fachin não, ele acompanhou, mas também preferiu dar o voto dele. Aí beleza. Se o ministro Ricardo Lewandowski tivesse proferido um voto próprio, eu vou acompanhar, mas eu vou escrever meu voto, e deixasse de se manifestar sobre isso, aí é que o INSS teria razão, e aí que o ministro Cristiano Zanin poderia estar fazendo o que está fazendo. Aí haveria uma omissão, se fosse esse caso. Mas vocês estão vendo um voto próprio do ministro Ricardo Lewandowski? Não, ele assinou embaixo, integralmente, sem ressalvas. E a gente acabou de ler o trecho que o ministro Marco Aurélio tratou do artigo 97. E mais, vamos seguindo aqui, ó. Como ser disso, devolvido o pedido de vista por esse nobre relator, após todos os ministros terem votado, o ministro Nunes Marques pediu destaque. Vocês sabem disso. Aí depois, né, no dia 1º de dezembro, plenário presencial, ministro Lewandowski acompanhou integralmente Vossa Excelência, o relator, mas achou por bem fazer uma fala adicional. Ele falou a mais. Essa fala foi, após essa data, incluída no site do STF, como se tivesse sido proferida como voto original. Então, do site, você tem aqui, ó, agora está aparecendo aqui, voto, porque antes não tinha voto embaixo do nome do Ricardo Lewandowski, né? Quer dizer que ele só assinou embaixo. Aqui, no julgamento presencial, ó, depois apareceu o voto embaixo. Só que tal informação está incorreta e pode ser um motivo de equívoco do novel ministro que não participou de ambos os julgamentos e talvez não tenha se apercebido da importância desse fato. O ministro Lewandowski iniciou sua fala no plenário presencial reforçando que reafirmava seu voto virtual, como recortamos. Eu estava lá e tem vídeo aqui do STF. Eu vou trazer depois também, só para a gente não perder o foco, não ficar muito longo aqui. Mas olha o que ele falou. Boa tarde, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, em sua pessoa cumprimento todos os presentes. Senhora presidente, também eu vou reafirmar o voto que proferi no plenário virtual. Você, que não é formado em Direito, você tem alguma dúvida sobre o que o ministro Ricardo Lewandowski fez? Vou reafirmar o voto que proferi no plenário virtual. Você tem alguma dúvida? Fala aí. Não tem dúvida, né? Até quem não é formado em Direito tá vendo que ele repetiu o voto dele. Pronto. E depois ele deu ênfase na defesa da jurisprudência já consolidada por essa Suprema Corte, que garante a prevalência do direito ao melhor benefício, porque não há sobreposição de regra definitiva e de transição. Então não é que o STJ afastou uma lei para aplicar outra. As duas leis existem ao mesmo tempo e o INSS tem que aplicar quando for mais vantajosa. Ponto final. Impolida e forçosa a tese defendida pelo INSS. É forçar a barra, né? Vamos falar aqui. E acolhida no voto do ministro Zanin, de que o ministro Lewandowski não se manifestou a respeito da reserva de plenário. Então, além dos votos dos relatores que o ministro acompanhou, o tema foi amplamente debatido em plenário pelas demais cadeiras no julgamento presencial. Então, se tivesse divergido nesse ponto, ele se manifestaria expressamente. Ó, se ele falar, não, nesse ponto eu não concordo, ele falaria, mas não. E mais, ainda que se pudesse entender pela omissão de voto vogal do ministro aposentado, no tocante à violação dessa cláusula de plenário, a jurisprudência dessa corte afirma que
Não há omissão no voto de vogal que se declara de acordo com o relator, embora manifeste-se convergentemente quanto ao objeto central da controvérsia e não se pronuncie expressamente sobre as demais questões. Ficou um pouco difícil, está um pouco de juridiquês aqui. A jurisprudência da Corte. A coletânea de decisões do STF mostra que não existe uma omissão, e o embargo de declaração serve, né, para verificar essa omissão. Não existe omissão quando o voto de vogal se declara de acordo com o relator. E mesmo que ele se manifeste convergindo, concordando quanto ao objeto central e não se pronuncie expressamente sobre as demais questões. Então, mesmo que ele tivesse falado que ele não concorda com tudo, ele teria que se expressar sobre o que ele não concorda. E isso indo muito além, fazendo uma interpretação extensiva aqui. E vocês estão vendo que nem se você forçar uma interpretação, você consegue. Não tem como, pessoal. Não tem como. Vai me desculpar o INSS, vai me desculpar o ministro Zanin, vai me desculpar o presidente do STF, ministro Barroso. Mas não tem como. Nem forçando uma interpretação você chega numa omissão do Lewandowski. Não chega. Tanto o STF como o STJ entendem que não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão por força de comparação entre votos vocais. Então, se um acompanhou o outro, já não tem omissão nisso. Não admite que eventual obscuridade, contradição ou omissão seja passível de reparo por meio de embargos de declaração. Então, ainda que houvesse algum tipo de omissão, obscuridade ou contradição em voto vogal, seria possível reparar isso por meio de embargos de declaração. E temos aqui, pelo menos, né? Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5... Ixi, rapaz, um monte de decisão aqui do STF. De qualquer forma, o ministro Lewandowski foi enfático em ambas as vezes em ressaltar seu entendimento de aplicação de regra de transição e regra nova, ambos institutos comuns no direito previdenciário, que têm existência simultânea no tempo e que não necessitam de inconstitucionalidade de uma para aplicação de outra. As duas regras coexistem. Então, até aqui, o exposto permitir o voto do ministro iniciante é violar o regimento interno dessa casa. Normas que impedem a alteração de voto do ministro ingressante e da necessidade de questão de ordem. Regimento interno do STF firma a regra pela impossibilidade de alterar o voto proferido pelos ministros que deixaram o cargo. Postei o vídeo, você viu. Vale lembrar ainda, quanto ao tema, a questão de ordem já apresentada por Vossa Excelência, em que foi observada a necessidade de que, no reinício do julgamento em caso de destaques, seja adotada a mesma sistemática do regimento interno. Ou seja, pediu vista para prosseguir a análise. O voto proferido por magistrado que se afastou por aposentadoria ou outro motivo deve ser mantido. Então, o voto de ministro aposentado é mantido. Então, tratamos da mesma temática, ou seja, voto de ministro aposentado e o novo ministro querendo mudar as coisas. E uma nova questão de ordem se faz necessária. E embargos de declaração não é instrumento hábil para a reforma integral do entendimento do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, tampouco pode servir para rediscussão de mérito. Isso aqui você já me viu falando e talvez tenha visto outros advogados falando. Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de temas já debatidos no julgamento do mérito. Meu amigo, você entrou com pedido, perdeu, recorreu, tudo bem, você recorre sobre o que você perdeu. O tribunal julgou, você quer entrar com embargos? Para que servem os embargos de declaração? Omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não é para rediscutir o mérito, rediscutir o que você já perdeu. Não são cabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito já julgado, na busca de se reformar o que foi decidido em plenário. Os embargos são apenas permitidos para suprir omissões ou inconsistências do acórdão. E olha o que o STF já decidiu aqui. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado.
sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. Isso aqui foi num caso semelhante. Mas parece que o INSS não aprendeu e o ministro Cristiano Zanin está querendo rediscutir o mérito. Ele não pode fazer isso. Por se tratar de questão expressa e exaurida no debate do julgamento do mérito, tanto no plenário virtual como no plenário presencial, não há omissão no caso concreto. Ao contrário, temos assim a consumação da preclusão, não podendo, portanto, ser objeto de rediscussão do mérito. Não é agora que você vai poder rediscutir. Então, requer o recebimento da questão de ordem suscitada e o seu acolhimento, para que seja garantida a validade do voto proferido em plenário virtual e presencial pelo ministro aposentado Lewandowski. E continuando, da inexistência de declaração de inconstitucionalidade no tema 999. Vamos lá, pessoal. Não cansa não, aqui é seu direito. Você tem mais de 50 mil de atrasado que eu sei para receber. Então presta atenção aqui que é seu direito. Vamos salientar algumas razões defendidas pelo INSS e acolhido pelo ministro Zanin, né? Se pudesse discutir essa questão de inconstitucionalidade do STJ. Ela trouxe aqui a emenda do tema 999, o STJ foi bem claro aqui, né, dizendo, artigo 3º, dizendo que impõe-se a aplicação da regra de transição, né, ou a regra definitiva, quando for mais vantajosa. Por quê? Por uma questão de racionalidade do sistema normativo, regra de transição, que vem para amenizar os efeitos de uma regra mais grave, não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. Então, aplicar a regra de transição ou regra permanente não significa ter que decidir uma ou outra inconstitucional. Então, o STJ optou pela aplicação da regra permanente ou regra de transição. Diferente seria se ele afastasse e falasse, não, é só essa regra aqui, é ou. Então, as duas estão ao mesmo tempo existindo. Essa não é uma questão controversa e não foi objeto do pedido, não integrou a lide, não é objeto do julgado ou do tema afetado pelo STJ. Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O que foi amplamente debatido no STJ e no STF é a interpretação conforme uma hierarquia dinâmica das fontes. Ou seja, pessoal, não afastou, só verificou a interpretação da norma. O que o INSS deveria fazer em cada caso. Nos requerimentos, então, tendo em vista que o ministro Lewandowski acompanhou integral expressamente no plenário virtual o voto apresentado pelo ministro Marco Aurélio e no plenário presencial o voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, e que não existe fato novo nos autos que justifique análise pelo novo ministro e que não cabe embargo de declaração para rediscutir o mérito, e por ter sido a alegação de desrespeito à reserva de plenário objeto do recurso extraordinário do INSS, ter sido levantada em sustentação oral, ter sido amplamente debatida no plenário virtual e presencial, trata-se de matéria que consumou a preclusão. Então requer que o eminente ministro relator submeta a presente questão de ordem ao tribunal para que o plenário possa deliberar democraticamente sobre a necessidade de manutenção do voto proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu não existir violação à cláusula de reserva de plenário, tanto em seu voto virtual como no presencial. E também a questão de ordem sobre a impossibilidade de rediscussão de mérito e embargos de declaração, nos termos pacíficos da jurisprudência dessa Corte. Somente após superada a questão de ordem, seja dado seguimento ao julgamento dos embargos de declaração do INSS, no que pertine à modulação requerida pela autarquia. Então veja, aqui eu vou fazer uma live sobre o que a questão de ordem vai poder derrubar ou não, mas é basicamente o tema central do voto do ministro Cristiano Zanin. Ou seja, essa questão de ordem vai paralisar o julgamento até que ela seja analisada para manter o voto do ministro aposentado, Ricardo Lewandowski, e só vai ficar de fora da discussão, só vai poder ser discutido nos embargos de declaração a modulação de efeitos. Então, aí nos parece que aí o pessoal quer limitar até dezembro de 2022, quer tirar os atrasados antes disso. Mas eu também vou fazendo live sobre isso. Então, para você que me acompanha até aqui, que Deus te abençoe grandemente, vai dar tudo certo. Compartilha esse vídeo aqui. Essa nova questão de ordem é que pode mudar tudo e pode sim derrubar. E eu
creio que vai derrubar, sim, o voto do ministro Cristiano Zanin. Eu tenho muito respeito por você que me assiste até o final. Eu tenho muito carinho e, principalmente, pessoal, eu estou com você. E você, tá comigo? Eu sei que tá. Então comenta aqui. Eu quero a revisão da vida toda já. E comenta o que você tá achando da atuação do ministro Zanin e do ministro Alexandre de Moraes. Vamos juntos. Deixa o like que isso ajuda muito o vídeo ser espalhado, porque a gente precisa nesse momento de informação verificada, não de gente ganhando às custas da ansiedade dos aposentados. Muito obrigado e até a próxima.